Olá, eu sou Clarissa Pádua, tenho 32 anos, sou violonista, produtora cultural, educadora musical e pesquisadora, doutoranda em música pela Unicamp. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória com a música e com o violão. Cresci numa cidade do interior de São Paulo, em Franca, onde eu resido atualmente, e a minha história com a música iniciou-se muito cedo, em um ambiente bastante musical e eclético, desde sempre ouvindo a minha mãe cantar informalmente em casa e nos corais da cidade. Então, através dela e das minhas irmãs, eu pude crescer ouvindo um repertório muito grande de música brasileira e também de música caipira de raiz, por influência do meu pai, e rock, por influência do meu irmão. Desde muito pequena, eu já demonstrava interesse pelas cordas, mas foi aos 8 anos que eu efetivamente tive minhas primeiras aulas de música na EMIN, na Escola Municipal de Iniciação Musical de Franca, onde eu concluí o curso depois de 4 anos. E paralelamente, eu comecei a estudar violão, também aos 8 anos, por influência da minha mãe, porque foi ela que começou a fazer aula de violão primeiro, e eu acompanhava e fui me interessando cada vez mais e tendo vontade de aprender o instrumento. Isso foi com a professora Cidinha, na Escola Musical Tocanta, e foi ela quem me inseriu no violão erudito, que é onde toda a minha formação se dá, com os cadernos de iniciação musical, de iniciação ao violão, do Henrique Pinto. E esses primeiros anos, tanto na EMIN quanto na Escola Musical Tocanta, foram primordiais para a minha formação, porque foi onde eu tive as minhas primeiras experiências de palco e também com conjuntos musicais. Isso me levou ao curso técnico da Academia Musical do professor José Marques, aqui em Franca também. Foi meu grande mestre, infelizmente faleceu há pouquíssimo tempo, e foi uma pessoa de extrema importância na minha vida e também na cidade de Franca, um exímio violonista, exímio professor, e que formou grandes artistas aqui da cidade, grandes violonistas. Então, ao professor José Marques eu devo muito, Foi com ele que eu realmente me desenvolvi tecnicamente, musicalmente, ele foi me inserindo cada vez mais no universo do violão erudito. Foi com ele que eu aprendi a ter maior controle das minhas emoções, das minhas ansiedades e medos de palco, e foi ele também quem me preparou para o vestibular de música. Com total apoio e incentivo da minha família, eu ingressei no curso de música da Unicamp, que era o meu grande sonho, em 2008. Foi onde eu cursei o bacharelado em violão erudito e também a licenciatura musical. E a chegada na Unicamp foi a descoberta de um mundo completamente novo e mágico, Porque eu pude conhecer pessoas incríveis, conviver com pessoas muito especiais, muitos amigos, e viver experiências incontáveis, muitas experiências musicais, pessoais, novas formações, criei muitos vínculos e que eu tenho até hoje. Na universidade eu conheci os festivais de música, comecei a participar ativamente desses seminários, desses festivais de violão, de música, nacionais e internacionais, e que me colocaram junto a estudantes de violão de diversas partes do Brasil e também da América Latina, porque vinha muita gente de fora participar desses festivais. E eu pude assistir recitais incríveis e me apresentar no palco também, e fazer masterclasses com os maiores professores do Brasil, do mundo, maiores concertistas, que me ajudou muito a me desenvolver como performer e também como professora, porque eu pude observar muitas metodologias de ensino diferentes através dessas masterclasses. O ingresso na universidade me trouxe também a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural e estudantil. Foi entre a Unicamp e a Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, onde eu morei por um ano, no ano de 2010. Na época eu tinha 21 anos e eu pude viver uma das melhores experiências da minha vida até hoje,
Eu tive uma imersão cultural muito grande, fiz grandes amizades que eu também carrego até hoje na minha vida. E na época eu senti uma necessidade de me afastar um pouco da música e do violão e desse estudo tão metódico e disciplinado, né, que a música e o instrumento exigem da gente, para realmente viver essa imersão de experiências pessoais. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu voltei para o Brasil, a minha relação com a música ela se tornou muito mais forte e muito mais profunda. Eu passei a me dedicar completamente ao violão. Depois de um ano cheguei a estudar com o professor Edelton Gloeden, em intercâmbio também com a USP de São Paulo. E comecei a me envolver com os projetos culturais, com o desenvolvimento, né, de projetos na universidade e fora dela. Então foi um momento de entrega muito grande e que só foi possível por conta desse afastamento que eu senti necessidade. Nesse período eu fui me descobrindo também como produtora cultural e em conjunto com os meus colegas, né, do curso de violão da Unicamp, no período de 2011 e 2015, nós desenvolvemos várias séries de workshops de violão que levaram à Unicamp excelentes professores de todo o Brasil a darem palestras, oficinas, recitais, masterclasses para os alunos. E isso culminou em 2015 na série Violão na Unicamp, que aconteceu por um período de 5 ou 6 meses. Foi um projeto financiado por edital do PROAC. Nessa época eu já tinha aberto a minha microempresa de produção cultural, que me permitiu, né, inscrever projetos em editais de fomento às artes, para que pudesse financiar, né, e desenvolver esses projetos na cidade. Além desses workshops, eu desenvolvi muitas séries de recitais de violão, tanto dentro da Unicamp quanto fora, seminário acadêmico, mostras de violão dentro e fora da universidade. E com isso nós fomos ocupando um espaço, né, muito importante na cidade de Campinas e ampliando o movimento violonístico. Toda a produção violonística desse período tem como plano de fundo um movimento muito forte e muito importante que aconteceu dentro da Unicamp por parte dos alunos de violão, para que pudéssemos conquistar a efetivação do professor de violão, que na época era o Fábio Scarduelli. E é nesse contexto que surge a Camerata de Violões de Campinas, um grupo formado por 8 violonistas, na época ainda estudantes da Unicamp, e que para mim se tornou como um símbolo de toda a união e de toda essa força que nós precisamos ter para conquistar o nosso espaço ali dentro da universidade. A gente precisou mostrar toda a nossa potência enquanto músicos, enquanto pesquisadores, enquanto violonistas, para que a gente pudesse ocupar esse espaço. Com esse grupo, eu vivi grandes e muito intensas experiências pessoais, profissionais, como performer, como camerista, como artista e também me desenvolvendo como produtora cultural. A gente se apresentou em muitos lugares, muitos espaços culturais da cidade, também fora dela. Viajamos para Pilar do Sul, Curitiba e também fomos para fora do país. A gente teve uma imersão de vários dias no Uruguai, onde a gente se apresentou em diversos locais também.
e também vencemos um concurso internacional de violão. Com esse grupo, eu também experienciei a minha primeira gravação de um CD, que foi lançado em 2019, intitulado Mosaicos, que reúne obras somente para octeto de violões, compostas e arranjadas, cujo projeto foi contemplado pelo FIC, o Fundo de Investimentos Culturais da cidade de Campinas. Ainda nesse período de graduação, eu fui me desenvolvendo também como educadora musical, paralelamente ao curso de bacharelado, que eu concluí em 2013. Eu fiz a modalidade combinada de licenciatura em música, que eu concluí em 2014. E além disso, eu fui me desenvolvendo também como pesquisadora musical. Eu produzi 2 projetos de iniciação científica entre 2012 e 2014, que culminaram na realização de um mestrado entre 2015 e 2017 e o ingresso no programa de doutorado em música em 2020, tendo como foco todos esses projetos de pesquisa a obra do compositor e violonista cubano Léo Brauer. O ingresso no mestrado me trouxe a oportunidade de fazer um segundo intercâmbio através da Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior da FAPESP, que me levou à Universidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos, onde eu passei 7 meses estudando com o professor inglês Jonathan Leafwood entre 2016 e 2017. E ao contrário do intercâmbio anterior, nesse eu vivi uma imersão completa na música, no violão e na pesquisa. Me apresentei em diferentes lugares, várias cidades do estado, e experimentei novas formações musicais. Em 2017, eu defendi o mestrado e depois de tantas idas e vindas, eu acabei regressando para a cidade de Franca e aqui eu tenho produzido, e vivido novas experiências musicais, especialmente com o Quarteto Enredado, que eu recebi como um presente. Quarteto Enredado é um grupo de música instrumental brasileira que surgiu em meados de 2018, a convite do meu parceiro e colega Gabriel Terra, e que combina uma formação inédita de instrumentos que sintetiza muito das influências musicais que eu tenho desde criança, trazendo uma mistura do violão erudito com a música caipira de raiz, com rock, com jazz. E com esse grupo, eu tenho me apresentado em importantes espaços da música instrumental brasileira, como o Instrumental Sesc Brasil, e desenvolvido inúmeros projetos com premiações em editais municipais e estaduais, como o PROAC. Nosso projeto mais recente é a produção do CD intitulado Alma Brasileira, que será lançado ainda esse ano de 2022. Com isso, todos esses anos de dedicação exclusiva aos diversos segmentos da produção cultural, como performer, produtora, educadora e pesquisadora musical, espero poder contribuir através da música, da arte, para que possamos viver em um mundo melhor, mais sensível, empático e acolhedor. Muito obrigada.